A paz do Senhor, queridos teens and preteens, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem nesse tempo em que a gente está se reaprendendo, reaprendendo a viver, né? A vida é assim, Deus faz isso com a gente às vezes. Nós precisamos aprender a lidar com as circunstâncias, com as situações que Deus coloca na nossa mão para viver. Muito bem, é tempo de botarmos em prática a nossa fé em Deus, que não sejam apenas clichês, como eu costumo falar para vocês pessoalmente, que orar não seja um clichê, buscar a Deus na Bíblia não seja um clichê, mas que seja algo que faça muito sentido na sua vida. E hoje, rapidamente, nós vamos estudar a história de um personagem bíblico que se chama Timóteo. Timóteo é um exemplo muito bom para nós, ou melhor, para você que é jovem, para você que é teen, para você que é pré-teen, porque o Timóteo foi chamado muito cedo para exercer uma função de líder. Ele foi um grande exemplo e, digamos assim, uma mão direita para o apóstolo Paulo. Quando Paulo esteve em Listra pela primeira vez, que era onde Timóteo morava, Paulo foi preso e Timóteo estava lá, ele sabia disso. Na segunda vez que Paulo esteve em Listra foi quando ele conheceu a Timóteo. E quando ele conheceu a Timóteo, pelo que nós vemos, Timóteo era um menino que estava muito firme na fé. E aquela experiência que Paulo teve anteriormente, sendo preso e Timóteo sabendo, não foi o suficiente para fazer com que Timóteo tivesse a sua fé abalada. Pelo que a gente vê, Timóteo estava firme. Timóteo teve uma criação muito boa. Ele era filho de mãe judia, com um pai grego. E pelo que a Bíblia fala, a sua avó Eunice teve muita influência na sua vida, principalmente no Evangelho. Parece que ele aprendeu o Evangelho ouvindo a sua avó e a sua mãe Eunice, que foram grandes exemplos para ele. Olha que coisa interessante de Timóteo, como ele era um menino humilde e disposto a trabalhar. Quando Paulo resolve levar Timóteo para suas viagens missionárias, Paulo decide que Timóteo precisava ser circuncidado. Procura aí no Google o que é circuncisão, se você não sabe. Se você já sabe, prosseguimos a aula. Se você não sabe, dá um pause nesse vídeo e procure o que é circuncisão. É muito bom você saber o que significa isso para a gente continuar. Porque veja só, ele precisava? Claro que não precisava. Precisava disso para ser salvo? Alguns judeus diziam que precisava disso para ser salvo. Alguns judeus não consideravam outra pessoa, outro judeu, um judeu autêntico, se não tivesse sido circuncidado. Por isso, antes de começar as suas viagens missionárias com Paulo, Timóteo deixou-se ser circuncidado justamente para poder quebrar uma coisa que nós chamamos de ruído de comunicação. É isso mesmo, se existe alguma coisa que vai impedir que as pessoas entendam ou que as pessoas vão dizer não para aquilo que você está falando, algum ruído de comunicação, é muito bom evitar. E foi isso que Timóteo fez. Para evitar qualquer polêmica, porque judeu dizia que tinha que ser circuncidado, outros diziam que não, ok, ele se submeteu a essa dolorosa tradição judaica, ser circuncidado. Veja que interessante, muitos de nós hoje, muitos de vocês, teens, né? E muitos de nós, adultos também, hoje somos assim. Nós não queremos abrir mão das coisas, do nosso conforto, das coisas que trazem benefício para a gente em prol do outro. Muitas vezes, a gente quer ter a última palavra numa discussão. Já aconteceu isso com você? Você sabe que você tem razão e por isso você fica ali até o fim discutindo com a pessoa porque você quer ter a última palavra. Ou quem sabe você já teve o poder de vencer a situação e concordar, entre aspas, deixar quieto uma discussão simplesmente porque você queria sair em paz. Isso mostra que você é muito inteligente emocionalmente. Olha o que Timóteo fez. Ele se deixou ser circuncidado. Uma outra questão de Timóteo que é interessante mencionar é que Timóteo tinha alguns problemas de saúde. A Bíblia menciona que ele tinha problemas de saúde, mas menciona um específico que era no seu estômago. Numa das cartas que Paulo mandou a Timóteo, ele diz para que Timóteo faça um pequeno remedinho todos os dias com vinho e tome para que ele tenha, para resolver esse problema de saúde que ele tinha, para amenizar esse problema de saúde que ele tinha. Depois que Timóteo começou a fazer as suas viagens missionárias, a gente vê que Timóteo se tornou um braço direito de Paulo. Tanto que Paulo mencionava Timóteo em muitas das suas cartas. Vamos ver? Quando Paulo está fazendo
o início das suas cartas, as suas saudações, muitas das suas cartas têm menção de Timóteo. Vamos dar uma olhadinha para ver a importância de Timóteo na vida de Paulo e a importância de Paulo, óbvio, na vida de Timóteo. Tanto que Paulo chama Timóteo de meu filho na fé. Olha que interessante. E Paulo tem um determinado momento que faz Timóteo o seu embaixador. Então vamos olhar aqui as referências que Paulo está fazendo a Timóteo nas saudações iniciais das suas cartas. A primeira, uma delas que eu vejo aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Paulo começa a sua carta dizendo assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Outra, então aqui está o nome de Timóteo. Outra que fala em 2 Tessalonicenses, na segunda carta que Paulo manda aos Tessalonicenses, Paulo também faz menção de Timóteo. E ele diz: Paulo e Silvano e Timóteo, novamente, a igreja dos Tessalonicenses. Outra menção que ele faz aqui em 2 Coríntios, né, quando ele manda a segunda carta à igreja de Coríntios, Paulo faz uma menção de Timóteo. Olha o que Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Veja que interessante a maneira que Paulo apresenta a Timóteo. Paulo coloca Timóteo como um companheiro ali lado a lado. Ele já Timóteo estava sendo tão usado por Deus, estava sendo tão útil a Paulo, que ele já menciona Timóteo como um companheiro ali lado a lado. Apesar de que Timóteo era muito jovem, e algumas igrejas, principalmente a igreja de Corinto, por terem pessoas mais velhas, alguns não queriam ouvir a Timóteo por ser ele um jovem tão novo, mas não significa que era menos usado por Deus. Assim como você também pode ser. Já vamos falar sobre isso. Paulo, em alguns momentos, apresenta Timóteo como um ministro do evangelho, como um cooperador, apresentando ele para as igrejas. É o caso aqui da igreja de Tessalonicenses. Veja o que Paulo fala. Olha, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, o nosso cooperador no evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Veja, por que eu fiz questão de trazer para você todos esses nomes? Você já pensou que interessante seria se você tenta imaginar um grande pastor, uma grande referência espiritual, uma grande referência de dentro da igreja na sua vida? Uma pessoa que viaja muito. Você já pensou como seria interessante se esse pastor sempre quando fosse escrever alguma carta para as igrejas que passa, falasse o seu nome? Olha, eu quero saudar vocês, eu e o meu cooperador aqui, o Sóstenes. Quero saudar a vocês, eu e aqui a minha cooperadora, a Larissa, a Isadora, eu e meu cooperador, o Jadiel. Eu estou citando alguns nomes de alguns adolescentes aqui da nossa igreja. Eu e meu cooperador, Tássio. Já pensou que interessante seria isso? Veja que isso não é impossível de acontecer. Como que o seu líder, a sua mãe, o seu pai, as pessoas que exercem liderança sobre você, como que elas mencionam você para as outras pessoas? Como que a sua mãe ou o seu pai fala de você para as outras pessoas? Será que ele diz ou ela diz: ah, o meu filho é uma bênção, o meu filho serve a Jesus, o meu filho é um exemplo, a minha filha é um exemplo? Como será que o seu líder, a sua professora, lembra de você? Será que é a tipo de professora que fala: meu Deus, não, nem fala o nome desse aluno, graças a Deus que tem o coronavírus, que não precisa aguentar aquele cara ou aquela menina? Veja que quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos ser um exemplo. Apesar de muitas pessoas terem diferenças em relação ao evangelho, as nossas obras precisam falar muito alto e muito forte. As nossas obras precisam falar muito mais do que as nossas palavras. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a representar um reino, assim como Timóteo. Veja que Timóteo, como eu já mencionei, até se deixou ser circuncidado. Ele abriu mão de alguma coisa que ele não precisava. Ele não precisava ser circuncidado, nem para ele, nem para Paulo. Paulo também fazia algumas concessões em relação a isso. Tá bom, se for o caso, eu vou me fazer de judeu para ganhar alguns judeus. O próprio Paulo fala isso. Veja que Paulo, às vezes, transforma Timóteo no seu próprio embaixador. Olha só a recomendação que Paulo faz à igreja de Coríntios em relação a Timóteo. Ele diz o seguinte: por essa razão estou lhes enviando Timóteo, o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus,
de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. A igreja de Corinto estava vivendo uma crise, muito parecido com os dias de hoje, né? Uma crise, pessoas, falsos ensinadores, os próprios irmãos em distinção, tendo acepção de pessoas lá dentro. E Paulo faz o seguinte: eu gostaria muito que você se identificasse com Timóteo. Veja se Paulo poderia falar o mesmo de você. Paulo fala o seguinte: eu estou enviando para vocês, em outras palavras, esse versículo diz, eu estou enviando a vocês o Timóteo. Timóteo vai ser o meu representante aí. O jeito que ele andar é o jeito que eu andaria. Eu estou sendo, o Timóteo está sendo Paulo aí nesse lugar. Veja, Paulo diz, de acordo com o que eu prego em todas as igrejas, o Timóteo vai fazer isso. Olha a confiança que Paulo tinha em Timóteo. Timóteo se tornou um grande líder. Depois, na igreja de Éfeso, nós vemos Timóteo sendo um líder exemplar. No entanto, Paulo fazia questão de recomendar que Timóteo tivesse muito cuidado com ele mesmo, que tomasse muito cuidado com a sua vida espiritual. Ele dá muitos conselhos ministeriais para Timóteo, mas ele manda enfaticamente que Timóteo tenha cuidado dele mesmo. Porque como é que Timóteo ia cuidar das pessoas se ele não tivesse cuidado de si próprio? E Paulo não está só falando das questões emocionais e espirituais, ele está falando também da saúde de Timóteo. Veja o que Paulo fala para Timóteo aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo. Eu vou dar uma pausa aqui e falar para você, adolescente. Adolescente, Deus quer que você seja muito usado para cuidar e trazer outras pessoas para Cristo. Ele quer que você seja um líder influente. Ele quer que talvez você seja um grande obreiro, uma grande obreira na casa do Senhor, um missionário, alguém que realmente desempenha um papel fundamental na obra do Senhor. No entanto, pega essas palavras de Paulo para Timóteo e aplica essas palavras de Paulo a você. O próprio Deus falando com você. Tem cuidado de ti mesmo. Vamos continuar o versículo? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É muito importante você ter um cuidado com você mesmo antes de cuidar dos outros. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura? Como está a sua vida diante de Deus? Como estão seus devocionais? O quanto você tem se dedicado na palavra do Senhor? O que você tem assistido? O que você tem ouvido nessa quarentena? O que você tem feito nessa quarentena? De que forma você tem influenciado nessa quarentena? Fica aí uma questão para você pensar. Como você tem agido nesse tempo de crise? Você tem sido um bálsamo, um alívio para os seus pais, para os seus professores, para a sua igreja, para o seu pastor? Ou eles têm que estar correndo, lutando, orando e chorando por você? Como seu pastor, como seu líder, como sua mãe, como seu pai pensa a respeito de você quando eles estão orando? Pense nisso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Muito bem? A gente tem dois grupos de pessoas dentro das igrejas. Tem aquelas pessoas que querem ser usados por Deus, querem ser úteis no evangelho, por isso buscam de alguma forma serem úteis. E tem aquelas pessoas que vão cantando aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não estou nem aí, o que der deu, não sou eu o líder, não tem nada a ver com isso. Bem, se você faz parte do primeiro grupo de pessoas, essa carta de Timóteo se encaixa perfeitamente em você. Se você não faz parte desse primeiro líder, se você faz parte do segundo grupo de pessoas, está na hora de você analisar, porque você tem um chamado que precisa ser cumprido. Deus não te chamou para você ser sempre carregado nos ombros por alguém. Deus te chamou para você cumprir o chamado dele na tua vida. Vamos continuar aqui, então, mais algumas exortações de Paulo a Timóteo. Uma das exortações que Paulo dá a Timóteo, na verdade, quando nós queremos ver como que se deve portar um pastor, a gente pode ler o livro de Timóteo, porque é toda uma carta ministerial. E uma das coisas que Paulo fala para Timóteo é algo que é muito atual nos nossos dias. Abra lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 ao 12, que fala o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uau,
Que frase, né? Não o dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Continuando. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. E Paulo continua então falando a Timóteo: você, porém, homem de Deus, e eu vou substituir esse homem de Deus por você, porém, Brenda, você, porém, Isadora, você, porém, Bia, Isabela, você, porém, Tássio, você, porém, Sóstenes, você, porém, Felipe, você, porém, Lucas, você, porém, enfim, você, adolescente, você fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate. Pausa. Procure o campo de batalha correto para você combater o bom combate. Continuando. Tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Não se esqueça. E para finalizar, um conselho que Paulo dá para Timóteo, que é muito inerente, muito atual para os nossos dias, é o seguinte: 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Olha só. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom que existe em ti. Adolescente, teen, preteen, qual que é o dom que existe em você? Busque incessantemente despertar esse dom que existe em você, para que você possa usá-lo na obra de Deus e cumprir o teu chamado.